1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Pai, nós te damos honra e louvor pela tua palavra, te agradecemos pelo teu cuidado conosco, Senhor, em nos dar a tua palavra, em nos dizer qual é a tua vontade, a boa, agradável e perfeita vontade, que nós experimentamos e comprovamos quando nós nos deixamos amoldar pelo sistema deste mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente, e a transformação, a metanoia da nossa mente se dá quando nós começamos a ouvir os teus ensinos, as tuas instruções. Tu, Senhor Jesus, que és o mestre dos mestres, e nós te pedimos nesta noite, nos dá uma instrução, nos dá um saber, Senhor, nos revela o teu coração, é o que nós desejamos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Você já reparou que, na grande maioria das vezes, dentro da igreja, as pessoas que são levantadas por Deus, as pessoas que começam a se destacar, começam a crescer ministerialmente, espiritualmente, você já reparou que, em via de regra, na maioria das vezes, elas são ex alguma coisa que não é nada bom, nem sequer de citar? Você já reparou que as pessoas que são usadas por Deus, na maioria das vezes, eu não vou generalizar, porque não existe generalização, o próprio Deus na palavra não está generalizando, Ele está dizendo: poucos de vocês eram sábios, poucos de vocês eram poderosos, poucos de vocês eram de nobre nascimento. Ou seja, Ele não está generalizando, Ele não está dizendo que todos, não. Existem pessoas que têm uma vida irretocável aos olhos humanos, aos padrões da humanidade, no sentido de bom caráter, de nunca ter se envolvido com nada errado, de nunca ter se envolvido com drogas, talvez, com imoralidades, talvez até mesmo com criminalidade. Nós vemos muito isso dentro da igreja, pessoas que foram ex alguma coisa ruim, ex-traficantes, ex-adúlteros, ex-viciados, enfim. Nós percebemos que é grande o número dessas pessoas dentro da igreja, e é comum você perceber que de repente Deus começa a levantar essas pessoas dentro da igreja, e começa a fazer delas aquilo que outrora era vergonha, agora começa a ser honra, porque onde houve vergonha, haverá honra. Aquilo que outrora era pecado, agora passa a ser manifestação da graça do Senhor, porque é a palavra que diz isso: onde abundou o pecado, superabundou. Onde o pecado dominou, a graça transbordou sobre o pecado. Então isso é algo que perfeitamente nós percebemos. Muita gente critica a igreja por causa disso. Muita gente, ao não vir para a igreja, por não ter uma vida pregressa, de erros, de pecados aos olhos, porque todos pecamos. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus. Não há quem não tenha
motivo para se arrepender. Não há quem não tenha do que se arrepender. Todos pecamos. A palavra do Senhor vai dizer que em alguns casos os pecados de alguns são mais evidentes, tornam-se visíveis já no bater o olho. Outros aparecem posteriormente, mas todos pecamos. Ninguém é salvo por causa de obras, ninguém é salvo por causa de méritos. Não há ninguém que estando em Cristo está porque foi bonzinho, porque foi melhor do que o outro. Não, todos nós somos salvos pela graça do Senhor que vem sobre nós, é o favor imerecido de Deus. Somos salvos assim, pela fé, pela graça do Senhor, salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, por que esse tipo de coisa acontece? Por que você percebe então que tanta gente problemática, vida pregressa, errada, vem para o Evangelho e logo o Senhor começa a usar? E por que é tão difícil nós vermos pessoas de nobre nascimento, poderosos, ricos, sábios, cultos, se entregarem ao Evangelho e serem usados por Deus na mesma proporção? Será que Deus gosta de fazer apologia ao pecado? Será que isso acontece porque Deus ele faz a apologia ao pecado? Será que isso acontece porque Deus gosta ou planeja que eu e você vivamos primeiro uma vida pregressa toda equivocada, passemos por uma vida de problemas, onde mesmo no Senhor às vezes a gente está colhendo consequências, porque isso é um fato também. Às vezes nós viemos para o Senhor muda a nossa história, estamos justificados diante do Senhor, salvos, plenamente salvos, mas as consequências de uma vida pecaminosa às vezes nos acompanham. Uma falência, porque jogamos fora tudo aquilo que tínhamos por conta de má gestão, porque, enfim, problemas diversos, que com o tempo serão sanados, mas por algum tempo nos acompanham. Será que é vontade do Senhor que isso aconteça? Quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente percebe que o Senhor ele tem um plano para nós desde o início. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então a vontade do Senhor é que nós não caiamos, a vontade do Senhor é que a gente não caia no pecado, a vontade do Senhor é que a gente não sofra. Quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que nós somos predestinados no Senhor a sermos bênção e abençoadores nessa terra. Só que a gente tem que entender o seguinte: a predestinação, quando a palavra do Senhor fala de predestinação, a palavra não está dizendo que haja o que houver, faça o que você fizer, vai dar certo. Não, predestinação significa que o Senhor tem um projeto predeterminado. O Senhor tem planos de paz, de bênção, de crescimento, não de dor. Está predeterminado, a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Só que é nos dado nessa terra direito de escolha. É nos dado nessa terra poder de decisão. Nós escolhemos. Jesus disse: eu sou o caminho. Aquele que entra por mim, eu sou a porta. Aquele que entra por mim, entrará e sairá, será salvo, encontrará pastagens. Mas Jesus está deixando claro que existe a opção de não entrar. O caminho está sinalizado, a trajetória está determinada, está predestinado pelo Senhor, o caminho de paz, de justiça, de verdade, mas eu e você escolhemos a trajetória que nós queremos caminhar. Eu nunca me esqueço do dia que o Senhor me chamou para o ministério, para a vida sacerdotal. O Senhor disse: eu estou te escolhendo, eu estou te chamando, mas se você ficar calado, o socorro e livramento virá de outra parte. Você vai tocar a sua vida vai ser de outra forma, você vai escolher o seu caminho. Não vou andar atrás de você te condenando, te fazendo mal, você vai definir o que você quer. Mas se você vier para o meu caminho, eu te prometo que no meu caminho você encontrará a minha boa, agradável e perfeita vontade. E eu creio que o Senhor faz isso conosco todos os dias. O Senhor coloca diante de nós dois caminhos.
E ele diz: esse caminho é o caminho de verdade, de justiça, de paz. Esse caminho é o caminho que você pode andar nele, e nesse caminho você está seguro, eu guardo a sua vida. Mas nós temos o direito de escolha, nós podemos escolher outros caminhos, e muitas vezes escolhemos outros caminhos. E os outros caminhos que acabam dando errado, a verdade é que a gente já sabia que iria dar errado, mas é o impulso humano, a independência do homem de Deus. E aí a gente acaba escolhendo outros caminhos. E você percebe isso muito claramente, por exemplo, em pessoas que são dotadas, que poderiam ser instrumentos do Senhor poderosos. Pessoas poderosas, a Bíblia diz: poucos de vocês eram poderosos, nem todos eram. Alguns eram poderosos, e o Senhor chama, a gente percebe que alguns poderosos o Senhor levanta também. De quem é que vem o poder? Se eu sou poderoso, vamos supor que eu sou poderoso nessa terra, eu sou poderoso, uau. De quem é que vem o poder? Vamos supor que eu sou sábio, sabedoria. Que sabedoria? De quem é que vem a sabedoria? A Bíblia diz: nele estão escondidas todas as fontes da sabedoria e do conhecimento, é em Cristo. Vamos supor que eu tenho a graça de ter nascido num nobre lugar, num berço de ouro. Quem é que determinou, quem é que escolheu para que naquele lugar eu nascesse? O Senhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é por Ele, Ele é tudo em todos. Ele estabelece. Mas então por que poucos nobres, poucos ricos, poucos sábios entram nesse caminho? E na grande maioria das vezes são aqueles que mais problemas têm, que menos mereciam, que menos condição, menos habilidades têm. Por que são eles? A diferença é uma: orgulho. O conhecimento traz orgulho. A sabedoria pode nos entorpecer. O poder nos enche de altivez. Muitos que nunca passaram dificuldade alguma na vida não têm noção do que é dificuldade e sequer têm a sensibilidade de cuidar da dificuldade, de colocar o coração, a misericórdia que Cristo tem, porque Cristo é rei desde a eternidade. Mas Ele não considerou ser isso, Ele se esvaziou disso e veio para servir. Alguns nascem em berços de ouro e sequer olham para a necessidade ali, se esquecem de que toda a riqueza que o Senhor nos dá é para sermos instrumentos de ajuda a pessoas também. Mas não, o orgulho, a altivez. Enquanto aqueles que estão no fundo do poço, do que se orgulhar? Se eu não sei nada, se eu sou um zero à esquerda e de repente sou alcançado pela graça, eu vou me orgulhar do quê? Se eu não nasci em berço, em nobre nascimento, e de repente eu vejo que o Senhor começa a me levantar do pó, me erguer do lixo e me colocar com os príncipes do seu povo, a quem que eu vou dar glória? Se ninguém parava para me ouvir, se ninguém dava atenção, de repente eu começo a proclamar a palavra de Deus, e eu vejo que tem pessoas com mais poder do que eu, pessoas que têm mais habilidade, mais condições, pessoas que não precisavam estar me ouvindo, mas de repente estão me ouvindo. A quem que eu vou dar glória? Eu vou me orgulhar porque elas estão me ouvindo, ou eu vou dar glória a Deus porque eu sei que elas só estão me ouvindo porque Deus está na minha vida? Então o que determina é o orgulho.
O que Deus precisa para trabalhar no nosso coração, na nossa vida, para mudar a nossa história, não é nada material. O Senhor não precisa de recursos, o Senhor não precisa da nossa sabedoria, o Senhor não precisa do nosso poder, o Senhor não precisa da nossa condição, o Senhor não precisa da nossa influência. O Senhor só precisa de um coração quebrantado, que se humilha na presença dEle, e a partir daí Ele começa a exaltar o nome dEle. Se você tem poder, glória a Deus. Se você tem sabedoria, glória a Deus. Se você teve acessos nessa vida, glória a Deus. E glória a Deus mesmo, porque é dele que veio tudo isso. Não permita que o orgulho... Quando você conversa com alguém que foi arrancado da lama, a primeira coisa que você vai ouvir dessa pessoa, se você perguntar, tá, e aí, como é que aconteceu o que aconteceu na tua vida? Foi Deus. Foi Deus. Não, é porque eu trabalhei, juntei uma grana, e aí eu comecei a analisar o mercado de trabalho, aí eu entendi que era melhor eu investir lá, porque tal, e aí deu certo, e vanglória, no mundo muitos não se entregam ao Senhor por causa disso, mas o pior não é o mundo, o pior é o crente, que o Senhor começa a fazer algo na sua vida e ele começa a vangloriar-se. O que é a vanglória? É a glória para si, uma revelaçãozinha, o culto bombou, o Senhor abriu uma porta. Eu tenho falado com muitas pessoas que o Senhor tem levantado nessa nação, e eu tenho percebido essas diferenças, uns glorificando, outros vangloriando-se. O Senhor nem começou a fazer ainda o que Ele tem para fazer na sua vida. Aliás, já começou, porque existe uma boa obra que Ele começou, mas ainda são poucas coisas. O lugar que Ele quer levar a igreja é um lugar de destaque, é o que a Bíblia diz. E o que vai nos impedir de chegar nesse lugar não é se nós teremos o dinheiro, se teremos a sabedoria, se nós teremos isso ou aquilo. Não, o que vai nos impedir é se o nosso coração se ensorbebecer e nós nos desviarmos do reconhecimento e total dependência daquele que é sobre as nossas vidas. Tiago vai dizer assim: Deus se opõe aos orgulhosos. Quem aqui consegue resistir à oposição de Deus? Por acaso existe alguém aqui mais forte do que o Senhor? Por acaso nós podemos contra a força do Senhor? E Tiago vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, concede favor, concede bondade, concede recursos, concede portas, concede estrutura, concede graça aos humildes. O Senhor concede. Provérbios 16, 18, 16, 19, por ali, vai dizer que o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Olha que sério isso. Por isso, volta e meia, nós temos que checar o nosso coração, para saber como é que ele está. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo, a altivez, antes da queda. Paulo vai dizer assim: aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. O Senhor nos coloca de pé, e às vezes nós podemos cair por causa de orgulho, por causa de altivez, por causa de soberba, por deixar de alguma forma entrar no nosso coração qualquer tipo de sentimento que tire a glória daquele que tem a glória de todas as coisas. Ele disse assim: a minha glória eu não darei a nenhum outro.
Ele nos dá usufruto, Ele nos dá alegria, Ele nos dá satisfação, mas a glória é dEle. Nós nunca podemos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. O que nós éramos antes de sermos chamados. O que nós éramos antes de sermos escolhidos. Qual era a condição que nós estávamos. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando. Seja qual for a área que o Senhor te resgatou. Quem resgatou, a palavra do Senhor está dizendo, quem resgatou foi Ele. É por causa dEle que nós estamos de pé. É por isso que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por isso que quando estamos fracos é que somos fortes. Porque quando estamos fracos nós damos glória àquele que tem força. Quando estamos fracos o poder do Senhor pode se aperfeiçoar, porque o Senhor pode fazer o que quiser na nossa vida e a sua glória não será roubada. Então, meu irmão, não tenha dúvida nenhuma. Talvez você diga, eu gostaria tanto, mas eu não tenho dinheiro. Eu gostaria tanto, mas eu não tenho, eu sou meio tapadão. Eu queria tanto entrar naquele lugar, ser um instrumento, ser abençoado. Eu sonho tanto, mas eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho influência, não tenho poder, eu não tenho QI. Quem indica? Meu irmão, se você tem Deus, você tem tudo. E você e o Senhor são maioria. E o Senhor trabalha em corações contritos e quebrantados, que se humilham e reconhecem, eu não posso, mas Ele pode, eu não tenho, mas Ele tem, eu não sei, mas Ele sabe. Às vezes nós estamos mais quebrados do que cana rachada, mas ainda assim nos orgulhamos, ainda assim queremos manter aquela empáfia, e pensamos que é santidade. O crente tem muito disso, sabia? Dentro da igreja é complicado você reconhecer as suas fraquezas. Dentro da igreja às vezes é complicado você receber ajuda, porque nós somos um sistema tão religioso que problema é sinônimo de pecado. Como é que tu tá, irmão? Glória a Deus, tá tudo bem, e não tá. E às vezes se você fala que não tá, a pessoa vai dizer, não, mas se não tá porque certo estás errando alguma coisa aí, né? Tem algum pecado aí, vamos fazer uma... E às vezes a gente se encolhe. Outras vezes é por puro orgulho mesmo. O que vão pensar de mim? Outro dia me viram sendo usado por Deus e agora eu estou passando a dificuldade que estou passando. O que vão pensar de mim? É orgulho. Meu irmão, isso é orgulho. É bobagem. Você sabe por que Davi foi Davi? Porque quando ele estava no trono e pecou, e o profeta disse para ele, você pecou, ele não ficou pensando na coroa, ele não pensou no trono, ele não pensou no palácio, ele não pensou no poder, ele não pensou no que os outros iam falar dele, ele não pensou na guarda, ele não pensou em nada, ele simplesmente se dobrou e disse, pequei contra Deus, se humilhou. Era um cara que entendia que tudo que tinha era do Senhor e o que mais importava para a sua vida não era o status, era o relacionamento com Deus. Tanto é que no Salmo 51, quando ele escreve, o Salmo 51, que é o Salmo do seu pecado, ele diz, arranca de mim tudo, mas não afasta de mim o teu espírito. E o Senhor deu a ele muito mais ainda, além daquilo que ele imaginava ou pensava. Porque o Senhor trabalha num coração contrito. O Senhor trabalha em pessoas que reconhecem as suas fragilidades.
O Senhor trabalha em homens e mulheres de Deus, que são de Deus, mas não deixam de ser homens e não deixam de ser mulheres. A palavra humildade vem de humus. O Senhor trabalha em coração de homens e mulheres que reconhecem que são humus, terra, pó, frágeis. Não importa o quanto o Senhor está te usando, o quanto o Senhor vai te levantar, o quanto o Senhor vai fazer na sua vida, aquela, entre aspas, insegurança de depender do Senhor é tudo que você precisa. Os nossos problemas começam quando a gente começa a dizer: eu já sei como é que faz, deixa comigo, eu tenho o caminho, eu conheço as pessoas, pode deixar, eu pago. Você sabe qual é uma das dificuldades que o Senhor tem de enriquecer a igreja? É porque na pobreza a igreja é obrigada a perguntar para o Senhor: e aí, Senhor, eu vou para lá ou vou para cá? Porque eu não tenho. E aquela dependência total. Na riqueza: Senhor, eu já sei como é que eu faço, pode deixar. A mesma dependência da escassez deve ser na abundância. Porque na abundância o Senhor tem um propósito para tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Mas é o espírito altivo, é o orgulho. Então nos próximos dias, nos próximos tempos, nós estamos debaixo de uma palavra que o Senhor vai fazer a igreja avançar. Eu não tenho dúvida disso. Vai começar um tempo na igreja brasileira, sobre a sua casa, sobre a sua vida, onde aquilo que o Senhor tem para você começará a se manifestar. Mas lembre-se desse texto: poucos eram sábios quando Ele chamou, poucos eram poderosos, poucos eram. Nós não éramos, Ele nos tornará, nós não somos, Ele que nos tornará. Mas no final das contas, o texto termina dizendo: tudo isso Ele faz, Ele realiza para aquele que se gloriar, glorie-se nele. Eu li esse texto, mas na verdade o que está no meu coração, o que eu estou meditando o dia todo, é João 20, 21, que fala da ressurreição de Cristo. Usei esse texto como base porque eu estou com duas pessoas no meu coração. Duas pessoas improváveis que o Senhor usou nessa terra de maneira poderosa: Maria Madalena e Pedro. E João 20, 21 trata sobre eles de uma maneira bem importante, porque eles participaram do evento mais sobrenatural, importante e extraordinário da terra, que foi a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o evento mais extraordinário da terra. Em novembro do ano que vem, nós começamos a montar agora, eu vou falar para a igreja ainda em novembro do ano que vem, nós vamos para Israel. Vamos fazer uma caravana para Israel. Então, se você tem o desejo de ir, já nos procure e eu vou passar para você maiores informações. E nessa viagem, nós vamos no túmulo de Jesus. E quando nós chegamos no túmulo de Jesus, tem uma portinha lá. Essa porta não existia nos dias de Jesus, era uma pedra. Mas hoje eles colocaram uma porta lá para fechar a entrada do túmulo. E na porta está escrito assim: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E aí você entra, você vê uma cova vazia, porque Ele não está, Ele ressuscitou. E esta é a razão da maior esperança que eu e você carregamos, a certeza da ressurreição e a esperança de que Ele virá, porque Ele ressurgiu. Talvez você diga: eu estou na igreja porque eu espero que um filho se converta. Eu estou na igreja porque eu espero que o Senhor mude a minha vida ministerial. Eu estou na igreja porque eu espero que o Senhor mude a minha vida financeira. Eu estou na igreja por algum motivo variado dessa terra. E eu digo para você: não, você não está na igreja por nada disso. Você está na igreja porque Jesus ressuscitou.
E porque Jesus ressuscitou, o teu filho será liberto. E porque Jesus ressuscitou, a tua vida vai ser transformada. E porque Jesus ressuscitou, você terá um ministério. E porque Jesus ressuscitou, nós teremos todas as coisas nessa terra. E porque Jesus ressuscitou. Então o princípio pelo qual nós somos igreja, estamos na igreja, estamos aqui reunidos 2000 anos depois desse evento, é porque Jesus ressuscitou. E nessa ressurreição, Ele usa duas pessoas improváveis, que não eram nada daquilo que nós esperávamos, ou que nós esperamos das pessoas. A primeira pessoa é Maria Madalena. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma mulher que dela foram expulsos 7 demônios. Nós estamos falando aqui de possessão. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que era possessa por 7 demônios dentro de si. A Bíblia não fala qual eram as características e o que esses demônios levavam ela a fazer, mas provavelmente eram demônios que levavam essa mulher à imoralidade sexual. Eram demônios que levavam essa mulher à depravação moral. Porque Satanás, quando ataca mulheres, ele normalmente ataca nesse âmbito de torná-las objetos. Provavelmente era isso que ela era. A Bíblia menciona a história de um gadareno que ele era também endemoniado e que Jesus o libertou. E esse homem, dentro dele havia uma legião, e a Bíblia diz que ele andava nu, ele se cortava, ninguém podia com ele, arrebentava correntes, por conta da violência que os demônios dentro dele faziam ele realizar. Agora, o que me deixa impressionado é que Jesus libertou. Jesus libertou, a Bíblia diz que Ele libertava pessoas de espírito imundos, que os endemoniados eram libertos, que Jesus tem poder para libertar aqueles que são possessos, dominados, literalmente. E se Jesus tem poder para fazer isso, para libertar da possessão, quanto mais da opressão, meu irmão. Se Jesus tem poder para libertar endemoniados, quanto mais nos libertar de opressões, que não tem a ver com possessão, de angústias, de fatores externos, que tentam nos oprimir, ao ponto de nos fazer endoidecer, porque a Bíblia diz isso, a opressão faz enlouquecer até o sábio. E às vezes a nossa vida é isso que está acontecendo, uma opressão, não é possessão, não é dentro, é de fora para dentro, alguma coisa querendo te oprimir, querendo te angustiar, querendo trazer medo, querendo te trazer pavor muitas vezes, depressão, ansiedade. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, sujeitem-se a Ele, resistam ao diabo e Ele fugirá de vós. Sabe como é que a gente vence as opressões malignas? Nos sujeitando. Sujeitai-vos, pois, a Ele. Reconheçam, pois, Ele. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele recuperou, restaurou pessoas improváveis. E o seu Espírito hoje está aqui, nesta noite, para nos alcançar também, para nos tocar também, para cuidar de nós também. E nem possesso você está, meu irmão. E está duvidando do poder de Deus? Duvidando da força do Senhor na sua vida? Resiste. Não na tua força, mas na força do Senhor que está dentro de você. E Ele fugirá.
Você sabe o que aconteceu com Maria Madalena? A Bíblia diz que ela foi liberta. E tão logo ela foi liberta, Lucas 8 diz que ela começou a seguir Jesus, que ia pelos povoados proclamar o reino de Deus. E ela, junto com outras mulheres, como Susana, como Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, acompanhavam eles e ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Aquela que era possessa agora se transformou em mantenedora. Aquela que ninguém dava jeito, que ninguém acreditava, agora andava com eles o dia todo, servindo. Sabe qual foi a grande marca? E sabe o que nos ensina aqui a palavra do Senhor? Quando nós somos salvos pelo Senhor, libertos pelo Senhor, alcançados pela graça do Senhor, quando Ele nos liberta das opressões ou das possessões, enfim, das artimanhas e das garras de Satanás, sabe o que a palavra nos ensina? A nós nos envolvermos com o reino de Deus, com a sua justiça, com a sua verdade. Jesus certa vez contou uma parábola dizendo que um espírito imundo, quando sai da vida de um homem, ele procura descanso em lugares áridos, e não o encontrando, ele volta, e vendo a casa desocupada, vazia, desocupada, varrida e em ordem, ele vai e traz consigo outros 7 piores do que ele, e passa a habitar naquele lugar, naquele homem, e o estado final daquele homem torna pior do que o início. Sabe o que pode nos tornar piores do que nós fomos? Ficarmos desocupados. Você já ouviu aquela expressão mente vazia? Sabe o que o Senhor tem para nós como igreja? Trabalho, ocupação, projeto, planos, sonhos. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração hoje? Quer ocupar o espaço que está vazio. Às vezes a gente pensa, não, está tudo varrido, está tudo em ordem, e acha que o inimigo só gosta de bagunça. Não, ele gosta de lugar desocupado. Se você puxar na memória, pelo menos comigo foi assim, todas as vezes que eu tropecei, eu estava distraído, mente desocupada. Todas as vezes que eu me torno vulnerável, eu estou desocupado. Desocupado do quê? Do projeto de Deus para a minha vida. Todos nós aqui temos um projeto do Senhor, um propósito de Deus, amém ou não amém? Então, se você tem um propósito, se ocupe com ele e não se distraia mais. Não se distraia. Não fique desocupado, não fique relativizando, não fique afastado, mas se ocupe. Maria Madalena, ela logo que foi liberta, ela se ocupou. O gadareno, logo que foi liberto, a Bíblia diz que ele passou a ir pelas cidades, testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Ele nunca mais ficou desocupado, andando nu, pelado, nos sepulcros. Não, ele se ocupou com o Evangelho e saiu falando das grandezas do Senhor. Se ocupe com o Evangelho do Senhor e você vai a lugares que você nem imagina. Se ocupe com o propósito do Senhor para a sua vida e nada vai te derrubar. Se ocupe com o reino de Deus e você não temerá mais mal algum, porque Ele estará com você todos os dias. Ele disse, vocês vão e façam discípulos, ensine-os a obedecer a tudo que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ocupe com o projeto de Deus, e você nunca mais será atingido. O leão pode ficar bramando, pode ficar rugindo, mas ele é um leão velho que não pode te tocar, porque ao teu redor estão os anjos do Senhor te guardando, te protegendo de todo o mal, porque você está envolvido e ocupado com o projeto de Deus. Talvez o projeto de Deus para a sua vida é a tua família, é o trabalho que Ele te deu, é algo que Ele ainda está produzindo, talvez seja um ministério, eu não sei, mas tem um projeto de Deus para a sua vida. Se ocupe com ele e o mal não vai bater na tua porta, não vai entrar na tua casa. Coloca o Espírito Santo hoje dentro de todos os lugares desocupados do teu coração.
Tem algum lugar aí que está vazio? Coloca o Espírito Santo aí dentro. Porque a palavra do Senhor nos chama de vasos. Nós temos que estar cheios de alguma coisa, meu irmão. Que sejamos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito descerá e todos serão cheios do Espírito Santo. O cheio do Espírito Santo significa estar tão cheio ao ponto de não caber outra coisa além do Espírito dentro de nós. Comece a se ocupar com o projeto de Deus para a sua vida. E os medos vão embora. Por que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e os medos vão embora? Quais eram os medos? De comer, de beber, de vestir. Os medos do cotidiano, os medos das coisas corriqueiras do dia a dia, os medos do que vai ser dos meus filhos, do que vai ser do meu futuro, do que vai ser da história, do que vai ser do amanhã. Jesus disse assim: se ocupe com o reino, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, elas servirão, virão e lhes acompanharão. Se ocupe com o reino, porque o cheio do reino de Deus. O reino de Deus está onde? Está fora ou está dentro? O reino de Deus está dentro. Jesus disse assim: do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. É de dentro. Que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Que a tua vida esteja completamente tomada por todas as áreas no Espírito Santo. Que tudo que está desocupado hoje passa a ser ocupado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Não somos casas vazias. Maria se ocupou. Ela estava tão ocupada que a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, ela já estava no sepulcro. Sabe o que é isso? É coisa de gente interessada. Porque o sábado eles tinham que descansar, o primeiro dia da semana era o dia que começava o trabalho, ainda de noite, ou seja, ela estava tão envolvida com o corpo de Cristo, com a obra do Senhor, que ela nem esperou raiar, ela já foi logo se ocupar e se dedicar. E quando ela chegou lá, a pedra havia sido rolada, e ela ficou desesperada e pensou que haviam roubado o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que ela vai até os discípulos, e ela chega diante de Pedro e João e diz: roubaram o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que eles saem correndo, e eles vão até o sepulcro. João 20 vai dizer que Pedro e João saem correndo, mas João passa na frente de Pedro, chega primeiro no sepulcro. E chegando no sepulcro, ele bota a cabeça dentro do sepulcro e olha e vê que tinha ali o linho que envolvia o corpo de Cristo jogado, e ele saiu. E Pedro vindo logo depois, Pedro vinha logo atrás. Pedro não acompanhou a corrida. E aqui tem um porquê. A Bíblia diz que Pedro negou Cristo. Jesus Cristo falou para ele assim, Pedro estava se vangloriando. Pedro foi um cara tratado exatamente nisso, na autossuficiência. Certa vez Jesus perguntou para ele: o que os homens dizem que eu sou? Pedro pulou e disse assim: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou para ele: certamente isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas revelado pelo meu Pai. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Darei a você as chaves do reino de Deus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha o que Cristo deu na mão desse homem. Mas aí logo na frente, Jesus disse que tinha que morrer. Pedro chamou ele à parte e começou a exortá-lo. E Jesus disse: para trás de mim. Porque Pedro, ele tinha muito forte isso dentro dele, essa autojustificação. E aí na ceia,
Jesus diz que iria morrer e Pedro disse assim: eu vou contigo para onde você for. E Jesus falou para ele assim: Pedro, ainda hoje tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Pedro recebeu a palavra? Não. Eu sou o cara. Pedro era tão cheio de autojustificação que quando Jesus foi preso no Getsêmani, ele cortou a orelha do soldado. Só que a palavra do Senhor não volta vazia. Tudo que Jesus fala tem que se cumprir. Se Jesus lançou a palavra, Jesus podia ter dito assim: ó, Pedro, ainda hoje tu estarás comigo na frente da cruz, chorando. Iria se cumprir isso. Mas Jesus disse assim: não, tu vai me negar. Então, ainda que Pedro não quisesse, teria que negar, porque a palavra do Senhor tem que valer. E Jesus fez isso por quê? Porque Jesus queria tratar no coração de Pedro essa autossuficiência, que às vezes nós, como grandes homens e mulheres escolhidos do Senhor, também temos. As grandezas das revelações. Lembra que Paulo falou que foi colocado um espinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse por causa das grandes revelações que ele havia recebido? Às vezes você acha que esse espinho na carne aí é castigo de Deus. Não, é só para te manter com os pezinhos no chão. Senhor, até quando isso vai acontecer? Fica na tua, que a minha graça te basta. Lembre-se que é sempre pela graça, é sempre pelo favor imerecido, é sempre por eu fazer, independente de você. Então esse espinho aí é para você ficar nessa condição de humilde. Sabe o que Jesus plantou no Pedrão? O espinho. Tanto é que quando Pedro ele carregava essa capacidade de revelação. Ele tinha revelação. E aí a Bíblia diz que Pedro negou a Cristo. E quando Pedro negou a Cristo, ele se lembrou do que Cristo falou. E a Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Ele não chorou de arrependimento. Ele chorou de indignação com ele mesmo. Como é que eu não consegui fazer? Como é que eu tenho certeza que posso, não pude? Ele chorou amargamente porque ele estava insatisfeito com ele. Ele estava inconsolável, não por arrependimento, mas porque ele caiu e ele não se conformava com isso. Tem muitos homens e mulheres de Deus que às vezes tropeçam apenas para que o Senhor nos coloque nessa condição de humildade. Às vezes você diz: meu Deus, Deus me usou poderosamente, aí tropecei ali, mas como? Retrocedi tudo. Não, é só para continuar mantendo o coração na humildade, é o espinho na carne. Até que a maturidade venha. A Bíblia diz que enquanto nós não somos maduros, em nada somos diferentes de um escravo, embora sejamos donos de tudo. Uma das condições da escravidão é a limitação. É não fazer o que quer, mas fazer aquilo que o outro quer. Ou seja, é que Paulo diz em Romanos 7, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará disso? Tem muita gente dentro da igreja vivendo isso. Inconsoláveis, incapazes, vivendo essa vida de não querem viver o que estão vivendo, mas ao mesmo tempo não conseguem lutar contra isso. Não significa que você não é homem ou mulher de Deus, significa que o Senhor quer tratar dentro do teu coração essa humildade de dizer: Senhor, eu não vou mais lutar sozinho, eu não posso sozinho, mas Tu podes, então me ajuda. Para de se auto-justificar. Para de ficar querendo mostrar que é forte. A força vem dele. Pare de querer ficar vencendo na força do próprio braço. A força vem dele. Está na hora de você dizer assim: ó Senhor, eu não posso, mas Tu podes.
já fez campanha para largar o vício, já fez de tudo, já orou, já jejuou, já fez tudo que podia, já se sacrificou, não conseguiu. Está na hora de você dizer assim: ó, Senhor, eu não consigo mais, não dá, mas eu sei que Tu pode todas as coisas, então me ajuda. Dependa do Senhor, Ele pode. Já fez todas as contas, não fecha, não consegue, a falência está batendo na porta, você já não tem mais capacidade, habilidade intelectual, você já não sabe mais qual é a saída, você não sabe, mas Ele sabe. Dependa dEle, para de se auto-justificar, para de se auto-promover e coloque a dependência nele, porque Ele pode todas as coisas. Foi isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Pedro, apesar de não estar conseguindo correr na velocidade, porque ele estava nessa condição de se autocondenar, de se autoculpar. Quem nunca? Vou fazer um jejum, 40 dias de propósito. Primeira semana já pisa na jaca, já joga o jejum fora, já acha que é um pecador, que se Jesus voltava para o inferno. Essa autojustificação. Sabe por que muitas vezes você não conseguiu terminar o jejum? Porque se você terminasse, você ia sair proclamando com trombetas que você foi capaz de fazer o jejum. Aí o Senhor disse assim: não, tu vai me negar para tu ficar aí na tua aí que não está pronto ainda. O jejum tem que ser secreto. Sabe por que muitas vezes a gente quer fazer algo poderoso e não consegue fazer? Senhor, se Tu me abençoares, eu vou dar e vou abençoar a Tua obra. Porque a Bíblia diz assim: o que a tua mão direita faz, a tua esquerda não tem que saber. Então você ainda não consegue fazer, porque se a direita fizer, a esquerda está fazendo assim, ó. Então o Senhor diz assim: não, tu vai me negar mais um pouquinho aí, porque tu ainda está se auto-justificando. Mas isso não significa que eu não te amo, isso não significa que eu não estou na tua vida, isso não significa que eu não te quero, isso não significa que aquilo que eu te dei eu vou te tirar, porque dons e chamados são irrevogáveis. Você quer ver o nível da revelação de Pedro? Pedro era o pecador ali, havia negado Cristo. Só que a Bíblia diz que quando Pedro bota a cabeça dentro do túmulo, João botou e não viu, Pedro entrou e viu, porque a revelação estava com ele. Ele viu o lenço dobrado que estava na cabeça de Jesus Cristo. O que João não viu, ele viu, porque dom e chamado é irrevogável. Mesmo apesar de ter negado Cristo, ele viu o lenço. Talvez você conheça a história, na tradição judaica, o lenço dobrado, quando um homem está se alimentando na mesa, e ele quer dizer para os seus servos que ele já terminou a comida, ele joga o lenço sobre a mesa. Então os servos sabem que podem tirar todo o alimento de cima da mesa. Agora quando o dono da casa, quando o senhor da casa quer sair, quer ir ao banheiro, mas vai voltar, ele pega e dobra o lenço no canto da mesa, para que aquele que passe, o servo, saiba que ele vai voltar e vai continuar se alimentando. Era exatamente isso que Jesus estava querendo deixar claro para eles. Quando Pedro entrou, ele entendeu, ele voltará, ele saiu, mas logo voltará, ainda não está terminado. Quem é que teve a revelação? O Pedrão, indignado consigo. A maior prova da indignação, você vai ver que João 20, Jesus aparece no final do dia, aparece para os discípulos. As portas trancadas, Jesus entra, Pai seja com vocês, se alegraram, Jesus mostra as mãos, mostra o lado, e você não vê Pedro se manifestar. Pedro ainda estava indignado com ele. Não posso nem me meter nisso aí, porque eu neguei. Uma semana depois, Jesus entra de novo, eles estão no mesmo lugar, agora Tomé está também na casa, porque Tomé não havia acreditado. Jesus entra de novo, Pai seja com vocês. Chama Tomé e diz: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui do meu lado. Tomé diz: Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus diz para ele: você crê porque viu? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E você não vê Pedro novamente se manifestando. Pedro continua calado.
E aí quando começa o capítulo 21, diz que Pedro resolve voltar a pescar. Ele diz: eu vou pescar. E quando ele vai pescar, a Bíblia diz que Tomé vai com ele, Natanael vai com ele, os filhos de Zebedeu, Tiago e João vão com ele, além de outros 2 discípulos vão com ele, 7 discípulos. Quando ele diz que vai pescar, ou seja, ele estava dizendo: eu vou retroceder, eu estou indignado comigo, eu não consegui superar as expectativas do Senhor, eu não consegui servir como eu imaginei que eu iria servir. E se eu não conseguir, o meu lugar é lá naquele lugar da onde eu comecei, onde tudo começou, onde tudo eu larguei. E tem gente aqui dentro assim: eu vou voltar porque ministério não é para mim não. Pregar a palavra, meu Deus, eu me preparei a semana toda. E eu orei, eu busquei, eu jejuei, eu ensaiei, eu até ensaiei. E na hora que eu preguei, não saiu nada que eu queria falar. Eu sou um zero à esquerda. Saíamos para cantar, para tocar o louvor. O ensaio foi uma bênção. Na hora do culto atravessou tudo. Isso aí não é para mim não. Me programei para chegar e não consigo chegar. Quero fazer um curso, quero entrar, quero me envolver, não consigo. Quer saber de uma coisa? A igreja não é para mim não. Autojustificativo o tempo todo, querendo se parecer bonzinho para o Senhor. Aquele que sonda, aquele que conhece, aquele que sabe o nosso deitar, o nosso levantar, aquele que sabe qualquer palavra que vai sair da nossa boca, antes de qualquer uma delas sair, antes de você fazer o voto, ele já sabia que você ia quebrar. Mas essa autojustificativa o tempo todo que nos leva a essa decepção conosco. Pedro estava decepcionado com ele, porque ele não conseguiu andar no nível que ele tinha projetado para andar. Só que o nível, quem determina não somos nós, é o Senhor. Entenda isso. Se o Senhor quiser te fazer voar, Ele vai te fazer voar. Mas se Ele está te fazendo andar, ande na velocidade que Ele assim está determinando que você ande. Eu tenho promessas de grandes coisas do Senhor, glória a Deus, mas espera o tempo do cumprimento da promessa. Não acelera, porque senão você vai comer o fruto verde e você vai se decepcionar. E a tendência daqueles que se decepcionam é recuar, é retroceder. Está cheio de gente retrocedendo porque está decepcionado consigo, está decepcionado com os outros, está decepcionado com tudo, está decepcionado. Quer saber uma coisa? Eu vou pescar, vou voltar. E a Bíblia diz que quando ele foi, ele carregou 7 com ele. Porque nós influenciamos mesmo sem querer influenciar. Mas eu acredito que nem todos foram pela má influência de Pedro. Porque existiam pessoas ali alinhadas com o Senhor. Tiago e João, por exemplo, eram muito João ficou no pé da cruz. João não foi influenciado negativamente por Pedro. Sabe por que João foi com Pedro? Foi para cuidar de Pedro. Foi para ser amigo de Pedro. Foi para chorar, quem sabe, com Pedro a noite toda. Essas pessoas que no nosso meio estão se sentindo decepcionadas consigo, pessoas que um dia estavam de pé e de repente caíram, a igreja não tem que acusar, a igreja não tem que perseguir, a igreja não tem que deixar, vai e volta, não, a igreja tem que ir colar nelas. Gente que foi usada por Deus para nos abençoar e de repente tropeçaram e a gente sequer liga para eles. Gente que há algum tempo na igreja estava aqui, nós víamos Deus usando. Onde é que estão? Se decepcionaram consigo, falharam, alguma coisa aconteceu, se afastaram, estão voltando para pescar. Nós não vamos lá pescar porque nós vamos desistir junto com ele, não, nós vamos lá porque nós sabemos que em algum momento Jesus vai estar na praia e nós não vamos deixá-los sozinhos para que algo pior não aconteça. João não deixou Pedro sozinho. João foi, não, eu vou com você. Às vezes a gente não tem que dizer o que a pessoa tem que fazer. Às vezes a gente tem que dizer, não, eu vou contigo, cara, tu tá mal, eu não quero ir na igreja não, eu quero, sei lá, eu quero ir para outro lugar, eu quero sair um final de semana, eu vou contigo, cara, eu vou contigo, vamos junto. Só para estar junto, só para estar do lado, só para ser força, só para ser apoio, só para ser suporte.
João podia dizer assim: não, cara, tu está errado. Vai voltar a pescar. Jesus já disse que não era mais para nós pescarmos. Tu está em pecado, cara. Se Jesus volta, se tu não vai estar aqui. Tem hora que a gente só precisa estar do lado, a gente não precisa dizer nada, a gente só precisa estar presente. E eles pescaram uma noite inteira, e a Bíblia diz que quando amanheceu não pegaram nada, Jesus estava na praia. E Jesus mandou jogar a rede do lado direito, e a rede veio cheia de peixes, 153 grandes peixes. A Bíblia diz que quando a rede se encheu de peixe, João, que estava mais íntimo do Senhor, disse: é o Senhor, é o Senhor. E Pedro se atira na água, bota a capa, se atira na água e vai até o Senhor Jesus. E Jesus já estava esperando ele com brasas, com peixe, com pão. Como quem diz assim: se você quiser ir pescar, Pedro, você pode até ir, mas eu já tenho peixe e pão para você. Se você quiser retroceder, Pedro, você pode ir. Você vai viver da pesca, olha aí, ó. O mar tem peixe. Mas eu tenho tudo que você precisa para se alimentar. Não precisa ir para lá, já está aqui feitinho, quente, à tua disposição. E aí Jesus começa a fazer o que com Pedro? Restaurar Pedro. E por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? 3 vezes foram as vezes que Pedro negou. 3 vezes foram as vezes que Jesus perguntou: tu me amas? E ali ele restaurou a vida de Pedro. E ali Pedro finalmente se entregou. Tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Ou seja, eu já não sei de mais nada. Eu achava que eu tinha que dar espadada, eu dei. Eu achava que eu tinha que te exortar, eu exortei. Eu achava que eu não ia te negar, eu neguei. Tu é que sabe de todas as coisas, e sabes também que eu te amo. É isso que o Senhor quer de nós. Uma igreja que saiba que Ele sabe de todas as coisas. Uma igreja que reconhece que Ele sabe de todas as coisas. Foi por isso que Jesus ensinou a orar: Pai, seja feita a Tua vontade. Porque Tu és quem sabe de todas as coisas. Tu sabes o melhor para a minha família. Senhor, eu já estou fazendo de tudo, eu não sei mais o que eu faço. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Senhor, eu já bati em tantas portas, eu já fiz, eu estou procurando, eu estou fazendo currículo, eu estou levando, tudo que eu podia fazer, eu estou fazendo. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Confia no Senhor, o mais Ele fará. Nessa noite o Senhor quer falar com 2 grupos de pessoas aqui. Se você não se encaixar em nenhum desse grupo, não significa que a mensagem para você não serviu. Nós estamos aqui como intercessores então desse povo. O primeiro grupo é de pessoas que outrora viviam uma vida totalmente errada, uma vida pregressa de erros, de lugares que nem mencionar agradam. Mas o Senhor te libertou desse lugar, o Senhor te resgatou desse lugar. E a chamada do Espírito Santo hoje para você é: quando eu te libertei, quando eu te chamei, eu também te dei um projeto. Quando eu te libertei, quando eu te chamei, eu também deixei claro para você que eu tenho algo para fazer na sua vida e o tempo é chegado. Tem um arado na sua mão. Não fique mais desocupado, desocupada, porque grande é a obra que eu tenho para você fazer. Grande é a obra que eu tenho para colocar na tua mão. Segundo grupo de pessoas são aqueles que estão decepcionados consigo. Pessoas que ficam se autocondenando, pessoas que se decepcionaram porque não andaram no nível que achavam que tinham que andar. E o Senhor está dizendo para você:
Aqueles que esperam no Senhor correrão. Aqueles que confiam no Senhor voarão. Quem te faz correr sou eu, quem te faz voar sou eu. Quem te faz crescer sou eu. Continue na dependência. A única pergunta que o Senhor te faz é: você continua me amando? Senhor, eu não estou conseguindo fazer, mas eu te amo. É tudo que você precisa, meu irmão. Senhor, eu não consigo, mas eu reconheço que eu preciso de Ti. Senhor, eu já tentei do meu jeito, já tentei das minhas maneiras, mas hoje eu me entrego. Tu sabes. Talvez o que o Senhor queira ouvir de você hoje é um tu sabes, e não mais eu sei, Senhor. Talvez o que vai determinar de uma vez por todas hoje a transformação da tua vida é você reconhecer: Senhor, quem sabe é Tu. Eu estou há tanto tempo dizendo que é assim, que é assado, que é desse jeito, mas hoje eu digo: é Tu quem sabe. Cansei, Senhor. Tu sabes. Vamos nos colocar de pé. E se o Senhor está falando com você nessa palavra, sai do teu lugar, vem à frente e nós vamos orar em nome de Jesus.